Nós temos o privilégio, mais uma vez, de ouvir a Rebeca hoje à noite, antes da sua partida de volta. E quero convidar, assim como você está, a se colocar na presença reverente diante do Senhor. Vamos interceder também por ela, pela palavra que o Senhor tem colocado no coração dela. Querido e amado Deus, Tu és santo, Tu és tremendo, grande, digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Obrigado que temos esse privilégio de, com liberdade, estar na Tua presença, sem sermos rejeitados, sem sermos constrangidos de forma alguma, a não ser pelo Teu amor, a nos aproximar de Ti, a nos humilharmos diante do Senhor, a permitir que também o Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, quebrante o nosso coração, também fales a nós o que está no Teu coração, através desta Tua serva. Senhor, nós sabemos que Tu tens trabalhado isto no coração dela e queremos nos aquietar e não só ter ouvidos abertos e atentos, mas um coração receptivo, para que a Tua palavra, que é poder, um evangelho que é poder transformador de vida, também nos alcance nessa noite graciosamente. Desde já nós Te agradecemos, porque o Senhor tem preparado bênçãos para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todo mundo. É muito bom estar essas últimas semanas aqui no Brasil, visitando família, amigos e a comunidade. E antes de eu explicar do porquê da roupa diferente, eu vou só me apresentar rapidinho, se quem não me conhece tão bem. Então, meu nome é Rebeca e eu cresci aqui na comunidade do Redentor desde pequenininha. E ano passado eu fui enviada pela comunidade e por uma organização chamada Open. Alguns ouviram falar também, a gente teve um evento semana passada com eles. Eu fui enviada para trabalhar na capital do Quirguistão. E daí, se vocês puderem pôr o slide, lá, aquele primeiro com o mapa, já ajuda um pouquinho. O Quirguistão é um país que fica na Ásia Central. Eu geralmente mostro esse mapa aqui, porque daí fica mais fácil de ver onde ele fica no mundo, Então, dá para localizar um pouco. Eu fui trabalhar lá numa escola internacional como professora de inglês. E o Quirguistão, pode passar para o próximo slide. O Quirguistão é um dos países que está localizado no que a gente chama de janela 1040, que é essa janela assim, do mapa do mundo, onde a gente tem a maior concentração de povos muçulmanos, hindus e budistas. E esses também, por serem regiões com povos majoritariamente dessas religiões, eles também, muitos, nunca foram alcançados pelo Evangelho. Tem pouquíssimos cristãos, há muita perseguição contra os cristãos e contra o Evangelho de Jesus. E, portanto, o objetivo de eu estar lá, assim como tantas outras pessoas que são enviadas para esses lugares, é para justamente trabalhar, servir aqueles povos e, assim, também testemunhar de Jesus para eles, E quem estava nos cultos da semana passada conheceu também o Patrick e o Mark, O Patrick estava de manhã e o Mark de noite, que são parte da Open, dessa organização também que me mentoria, de alguma forma lá nesse país. Tanto que o Mark, que estava aqui à noite na semana passada, ele foi o meu mentor por esse último ano, que eu estive lá. Enfim, agora sim, do porquê que eu estou vestida assim, Na verdade, eu até fiquei na dúvida se eu ia mesmo vir com a roupa tradicional típica kirguiz, porque a ideia de eu estar aqui na frente falando não é para mostrar que eu sou diferente de vocês, Na verdade, todos nós somos chamados por Jesus para levar o Evangelho a todas as pessoas. Isso é um mandamento do Senhor para todos nós, não só para mim, não só para outras pessoas, para todos nós. Tanto que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2,9 que somos povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu usar essa roupa aqui não é para mostrar que eu sou diferente ou alguma coisa assim, Pelo contrário. Mas é porque eu quero contar uma história que tem a ver com essa roupa típica,
Então, desde janeiro desse ano, mais ou menos, eu me mudei para morar com uma menina kirguiz, uma menina local lá, para a gente praticar, né, o russo em casa, que é a língua que eu estou aprendendo no momento lá para conversar com as pessoas no dia a dia. E essa menina, ela sempre amou me contar histórias sobre o povo kirguiz, histórias tradicionais, né? Então, contar sobre os poemas do povo, sobre as roupas, sobre a comida, tudo. Ela sabia de tudo, assim, ela amava me contar sobre isso. E daí, um dia, eu resolvi comprar essa roupa tradicional que as mulheres usam, né? Pensando assim, vai até ser legal mostrar para ela, né? Como eu estou interessada na cultura, enfim. E daí eu cheguei para ela, mostrei a roupa, e ela ficou muito feliz, é claro, ela falou, que legal que você comprou e tudo mais. Mas aí ela me fez uma pergunta, ela estava assim, um pouco receosa de perguntar, assim, mas ela perguntou, mas você sabe qual é o significado dessa roupa? Daí eu já fiquei no pé atrás, assim, né? Porque se a sua amiga local, da cultura local, faz essa pergunta, é porque você cometeu algum erro, provavelmente, né? Então eu já fiquei meio desconfiada, assim, vixe, o que eu fiz de errado, né? E daí eu falei para ela, sim, eu sei, porque quando eu fui comprar, a moça que me vendeu essa roupa disse que essa é uma roupa tradicional que as mulheres usam, tanto que no meu trabalho eu via mulheres usando ela também, elas usam em festas, no trabalho, enfim, e tem bordados tradicionais, né? E essa minha amiga falou, isso tudo é verdade, só que ela disse assim para mim, na verdade, eu nunca comprei essa roupa, ainda eu não comprei. Porque essa roupa só é usada, de verdade, assim, tradicionalmente, por mulheres casadas. E ela, nem eu, nem ela somos casadas, né? Então, eu fiquei assim, né? Eu cometi um erro aqui cultural. Mas, enfim, na hora, a gente conversou sobre aquilo. E daí eu parei para pensar. Na verdade, no meu trabalho, a maior parte das mulheres que usa essa roupa, elas são casadas, né? Aí você deve estar pensando, Rebeca, mas por que você está usando essa roupa, então, se você não é casada ainda, né? E eu posso assegurar para vocês que eu não sou casada, né? Não é essa a questão. Mas eu estou usando essa roupa porque eu quero falar um pouquinho de uma ilustração de algo que Deus me mostrou nesse último ano. Que Ele falou comigo muito forte, que é aquilo que tem a ver com o nosso propósito eterno na nossa vida em Jesus. A palavra de Deus diz em várias passagens, mas principalmente ali no Apocalipse, que no fim de todos os tempos a gente vai estar no casamento do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e que a igreja de Cristo, que é a noiva dele, vai estar lá também, né? Então, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E tem várias passagens que falam sobre isso, mas eu vou ler rapidinho uma passagem que está lá em Apocalipse 19, 6 a 8. Não sei se dá para projetar ali também. Mas só para a gente ver um pouco essa ideia da noiva de Cristo, né? Então diz assim, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Bom, mas o que isso tudo quer dizer, né? Para a gente, enfim, poder dar seguimento ao que a gente vai falar hoje, que é algo que tem a ver na passagem de Hebreus 12, que é o foco do nosso estudo hoje, eu vou fazer uma afirmação a seguir, que é algo que é bem grande, mas eu não vou explorar muito essa ideia, mas se você quiser falar mais sobre isso comigo, é só vir conversar comigo depois, mas que tem a ver com essa ideia do propósito maior da nossa vida em Jesus. Então, é assim, o fato de a história humana se encaminhar para o casamento do Cordeiro e da Igreja, quer dizer, dentre outras coisas, que a história da humanidade, a nossa história, não é sobre nós mesmos e a nossa salvação individual, ainda que isso aconteça e faça parte do todo. Mas o foco é Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que vem ao mundo para morrer, ressuscitar e assim redimir e resgatar para si a sua noiva, a Igreja, para fazer uma aliança eterna com ela e ter ela como cooperadora na obra do reino de Deus para todo o sempre. Então, para que a noiva de Cristo ela seja cooperadora com Jesus para remir todas as coisas, para fazer parte desse processo de reconstrução do reino, né, construção do reino eterno, a gente precisa passar pelo que a gente chama de santificação, né, que nada mais é do que Deus vindo e nos corrigindo, nos transformando e nos disciplinando.
E agora sim, tendo tudo isso em mente, a gente vai entrar na passagem de hoje, que é Hebreus 12, 1 a 13. Hebreus 12, 1 a 13. Então, se você puder abrir ela também, a gente vai pôr na projeção. Essa é uma passagem longa, mas eu vou comentar depois algumas partes dela e contar histórias sobre o que estão voltadas com isso. E só para te dar um panorama geral antes, essa passagem é o capítulo 12, mas no capítulo 11 a gente tem aquela passagem bem famosa sobre a fé, que fala sobre os homens e mulheres da fé do passado, fala sobre Abraão e outros, né? Então, nesse contexto, a gente entra no capítulo 12. Então, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos, que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Senhor Jesus, a gente chega diante de Ti agora com essa passagem, a gente clama pela Tua ação do Teu Espírito nos nossos corações e nos enche e nos mostra a Tua vontade, Pai, através dessa passagem. Em Teu nome, amém. Bom, essa passagem ela foi extremamente importante para mim nesse ano, nessa minha caminhada com Jesus, né, no último ano, tanto que antes mesmo de eu sentar para começar a preparar essa compartilhar com vocês, Deus já estava sussurrando no meu ouvido, assim, Rebeca, você sabe qual vai ser a passagem que a gente vai compartilhar, né? E era Hebreus 12, né? Então, eu estou obedecendo, vamos lá, então. Mas essa passagem ela é tão importante para mim, não porque ela seja óbvia ou fácil de fazer, mas pelo contrário, porque essa passagem ela é algo difícil de se viver, e algo que Deus ainda está trabalhando em mim, e creio que em todos nós também. Então, a gente vai começar ali no versículo 2. Se puder projetar o versículo 2. Como eu falei, eu vou pulando um pouquinho de cada versículo e comentando algumas coisas e histórias, enfim. Nessa passagem diz que Jesus ele foi para a cruz pela alegria que lhe fora proposta. E daí ficou a pergunta para mim, qual é a alegria que foi proposta a Jesus para que ele suportasse a cruz? Bom, a gente pode imaginar que essa foi uma alegria imensa, não é? Porque quem de nós que voluntariamente iria para a cruz por alguma coisa, e a cruz sendo a forma de tortura mais horrível que já se criou na história humana, não é? E a resposta está lá em João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. E, sinceramente, se Deus não tivesse sido bem claro sobre qual passagem compartilhar com vocês hoje, eu talvez teria escolhido João 17, porque também é uma passagem muito forte para mim. Eu vou ler 2 versículos de João 17, ali, o versículo 24 e 26. Diz assim no versículo 24... Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo.
Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, essa passagem é justamente quando Jesus está orando a Deus por quem? Por todos os crentes, todos aqueles que iriam crer nele, né? E isso inclui você e a mim também. Então, a gente pode imaginar essa cena, imagina a cena comigo. Jesus está lá orando para Deus Pai, ele sabe que ele vai ser preso e crucificado dali a algumas horas, ele sabe que os discípulos vão deixá-lo, vão fugir dali. E ele sabe que ele vai estar sozinho, mas a coisa que ele mais ansiava, que era a coisa que ele estava falando com o pai dele, com Deus, era o quê? Que ele queria estar com a gente, com aqueles que creriam nele. Esse era o pedido dele, ele diz, eu quero que eles estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Ou seja, Jesus está orando para ele estar com a gente, ele está indo para a cruz porque a alegria que lhe fora proposta era estar com a sua noiva, com a igreja para sempre. Não é como se Jesus estivesse assim, né, do tipo, Deus, tá bom, se aqueles humanos lá não conseguem resolver o problema do pecado deles, então eu vou lá para a cruz e vou resolver, né, assim, meio que fazendo um favor. Não é isso que ele está fazendo, né, pelo contrário, ele está totalmente engajado e consciente indo para a cruz. Ele escolheu ir para a cruz porque ele nos ama com um amor incomparável e maravilhoso, que nós, no tempo presente, podemos apenas começar a entender, mas que no futuro, quando a gente vê Jesus face a face, a gente vai entender completamente. Então, é esse Jesus que está totalmente entregue, porque nos ama, que ressuscitou e que se assentou à direita de Deus. É Ele que nós devemos ter os olhos fitos, né? Como a passagem diz, tenham os olhos fitos nele, olhem para Ele, vejam quem Ele é. Aí a gente volta ali no versículo 1, também no primeiro versículo, que diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E também fica a pergunta aqui para mim, mas qual que é essa corrida que nos é proposta? Qual que é essa corrida? Bom, cada um de nós tem responsabilidades diferentes. Alguns vão ter a família, vão ter os estudos, o trabalho, enfim. Mas todos nós temos o chamado para cooperar com Deus no processo de remissão de todas as coisas no reino de Deus, que já começou em Jesus, mas virá completamente na volta dele. E lembrando que remir as coisas quer dizer resgatar ou comprar por alto preço. Então, quando diz assim, vocês vão remir, né, que Jesus vem remir todas as coisas, quer dizer que Ele vai salvar a nós, começa em nós, mas que Ele vai salvar a cidade, o meio ambiente, que Ele vai salvar cada pessoa, né, que crê nele e o aceitar como Senhor. E é claro que nós não fazemos isso por nós mesmos, mas é o Espírito Santo que vive em nós e que, pela graça e misericórdia de Deus, nos capacita para cooperar com Ele. Como a gente viu no versículo, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, a gente pode ter certeza de que estamos em boas mãos, né? E, bom, eu quero compartilhar uma história também que tem a ver com esse último ano, de algo que Deus estava fazendo no meu coração nesse último ano. Ali por volta de fevereiro, eu entendi da parte de Deus que Ele estava me cutucando para eu começar a fazer exercício físico, para começar a correr, né? E isso tem vários motivos, um motivo emocional, né? Razões emocionais, de saúde física também, mas também uma questão espiritual envolvida. E a corrida, bom, eu tenho que primeiro explicar que, assim, eu não sou uma pessoa muito fitness, assim, eu nunca gostei muito de correr, de fazer exercício. Então, assim, fazer exercício estava no último lugar na minha lista de prioridades, né? Então, Deus vira assim e fala, vamos começar a correr. Foi um processo bem difícil no começo. Mas Deus acabou usando a corrida na minha vida como uma alegoria do que Ele estava fazendo em mim, na minha vida com Ele. Nesse processo de se livrar de tudo que atrapalha e do pecado que me envolve, para que assim eu possa correr a corrida da fé com mais leveza, com mais motivação. E era interessante porque quando eu estava correndo, às vezes eu começava a ficar cansada e eu queria desistir na corrida. E daí Deus me trazia versículos, assim, como esses versículos de Hebreus 12, falando, não, mas é a corrida da fé, vai, continua, né? E é interessante como Ele usou a corrida, que é algo físico, para falar comigo sobre algo espiritual, né? Mas eu acredito que Ele faz isso com cada um de nós, né? Ele vai falar com a gente de formas diferentes e usar coisas diferentes.
Mas é muito legal olhar para trás e ver que ele estava falando comigo sobre perseverar, né? Sobre continuar em frente. E é justamente isso que fala no versículo 1, diz assim, nos convidando, né, para tomarmos uma atitude em relação à nossa corrida da fé, porque Ele nos chama para nos livrarmos do pecado e correr. E isso requer os olhos fitos em Jesus, como a gente já falou antes. E uma segunda história que eu quero contar é sobre uma amiga kirguiz, né, uma amiga que eu fiz lá no Quirguistão. Essa minha amiga, ela se converteu cerca de 6 anos atrás, quando ela estava na faculdade, e ela teve um processo bem difícil de conversão, porque a família dela toda muçulmana, bem radical, e quando ela contou para eles que ela tinha se convertido a Jesus, eles ficaram muito bravos, né, naturalmente, com toda aquela situação, e eles resolveram prender ela em casa por alguns dias, assim, ela ficou presa por 1 semana, se não me engano, no quarto dela. E eles queriam forçar ela a se casar com um muçulmano, né, com um homem muçulmano, para, de alguma forma, trazê-la de volta para o islamismo. Mas ela conseguiu fugir de lá, da casa dela, ela foi para outra cidade, encontrou outros cristãos e encontrou refúgio com eles. E anos depois, ela conseguiu voltar a ter contato com sua família, eles têm uma relação, até ela volta de vez em quando lá. Mas nunca foi uma relação tranquila. E essa minha amiga, ela sempre lutou muito com o pecado do ódio. Então, ela sempre sentiu muito ódio pela família dela, por outras pessoas, porque ela via, né, isso que eles faziam com ela, com outras pessoas, e ela tinha muita raiva. E ela, vendo essa ira dentro dela, ela não sabia o que fazer, né? Ela resolveu conversar com uma moça mais velha que ela, cristã também, e elas começaram a orar juntas, né, constantemente orar juntas. E essa minha amiga também começou a estudar a Bíblia, né? Onde que Deus falava sobre amor, sobre perdão, né? E ela começou a estudar isso mais para permitir que Deus curasse o coração dela, né? E ela continua fazendo isso, né? E ela me diz que ela ainda luta muito contra o pecado do ódio, da ira, mas que aos poucos, conforme ela foi caminhando com Jesus a cada dia, de pouquinho em pouquinho, como numa corrida, né? Que você vai treinando, ela sente que Deus está pondo mais graça sobre ela, e ela sente que esse ódio não afeta ela mais tanto, ou não traz essa fúria nela, né? Então, ela vai sentindo o cuidado de Deus sobre ela. Graças a Deus, né, por isso, por essas histórias assim também. E eu quero convidar a gente a olhar para os versículos 3 e 4 de Hebreus 12, que diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E 2 coisas me chamam a atenção nessa passagem. A primeira é que a gente vai, sim, ficar cansado e desanimado, mas que quando isso acontecer, o autor de Hebreus diz: pensem bem em Jesus e em como ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. E daí eu fiquei com aquela pergunta, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Como que a gente vê Jesus dessa forma, como aquele que suportou essa opressão, como que isso ajuda a gente na corrida de fé? E lembrando que lá em Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Então, quando diz pecadores nesse versículo, ele está falando de mim e de você, né? Que somos pecadores. Até porque Jesus, ele nunca pecou, ele não é um pecador como nós. E se a gente parar para pensar numa lógica humana, talvez ele tinha todos os motivos para desistir da corrida, para não continuar correndo a corrida de fé. Inclusive, toda a humanidade contra ele e a vergonha da cruz. Mas em amor por nós, ele suportou o sofrimento e foi paciente para conosco. Eu creio que pensar em Jesus, nessa entrega de Jesus por nós, e em sua grandiosidade, não só nos dá a resiliência necessária para também suportar o sofrimento, mas ela nos lembra que não estamos passando por sofrimentos sozinhos, mas que o próprio Jesus está conosco. Então, não é por nossa própria força que a gente luta e passa por sofrimentos, mas é na força dele, que já fez isso na cruz por nós. E o segundo ponto que me chama a atenção nesses versículos é sobre quando diz na luta contra o pecado.
E a pergunta que vem no meu coração é, será que eu realmente luto contra o pecado? Né? Essa ideia de lutar contra. Eu sinto que muitas vezes eu mais desisto do pecado do que luto contra ele. Muitas vezes a gente mais diz que pecou, mas assim, não faz aquilo que precisa fazer para se arrepender e para buscar o perdão de Deus, para realmente se entregar a Ele de novo. A gente quer mais ignorar isso, né? Deixar de lado. E lembrando que viver em santidade em Deus, se é para isso que fomos chamados, envolve mais do que se comportar bem, ou tolerar uns aos outros, ou ter respostas certas numa lista de regras morais. Envolve passar pelo suportar até o ponto de derramar o próprio sangue, como diz na passagem. E derramar o próprio sangue, sim, pode ser algo literal para muitos cristãos, como é o caso de muitos cristãos perseguidos ao redor do mundo, principalmente nessa janela 1040, como eu mostrei antes. E se eu paro para pensar, assim, nas pessoas que eu conheci, nos cristãos que eu conheci lá no Kirguistão, é impressionante parar para pensar e entender que, na verdade, todos esses cristãos que eu conheci, sejam crianças, adultos, enfim, pessoas de mais idade, todos eles passam ou já passaram por algum tipo de perseguição que ameaça a segurança pessoal deles ou a imagem pública deles. Talvez um tipo de perseguição que a gente acharia demais, que acharia muito pesado, né? Mas todos eles já passaram por isso. Muitos deles, depois de contar para suas famílias muçulmanas, né, que eles se converteram a Jesus como Senhor e Salvador, eles precisam fugir das suas cidades, precisam fugir para não serem mortos ou presos por suas famílias, como o caso dessa minha amiga que eu contei. Então, sim, derramar o próprio sangue também é literal. Mas, claro, derramar o próprio sangue nos remete àquela passagem de Lucas 9:23, em que Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, independentemente de sermos perseguidos publicamente por nossa fé, todos nós precisamos negar a nossa vida autocentrada, egocêntrica e voltada para o nosso próprio interesse, para podermos seguir Jesus com tudo que somos e temos. Mas aí você pode se perguntar, tá, mas isso não é difícil demais, né? Não é difícil demais a gente negar a nós mesmos? E, de fato, não é algo fácil de se fazer, como eu imagino você também deve perceber, não é? Mas a palavra de Deus nos mostra onde a gente pode buscar forças para isso, que são os versículos de 5 a 7 que a gente leu antes, e o versículo 11. Eu não vou reler eles todos, eu vou só resumir os pontos principais. Eu vou pedir para deixar o versículo 11 na tela, que a gente vai falar dele melhor. Então, diz assim, dos versículos 5 a 7. Lembrem-se da palavra de ânimo. Deus disciplina quem ama, àqueles que aceita como filhos. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. E a disciplina não parece ser motivo de alegria, mas mais tarde produz fruto de justiça e paz. E no versículo 11, fala um pouco sobre o fruto de justiça e paz. Então, Deus nos disciplina para gerar esse fruto de justiça e paz em nós. Nós não podemos negarmos a nós mesmos sozinhos, porque, de novo, quem é o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Quem está mais interessado na sua e na minha santificação é o próprio Jesus, que é quem está preparando a noiva dele, a igreja, para a sua volta eterna, no casamento do Cordeiro. Então, o convite aqui é para que, além de a gente olhar para Jesus e encontrar ânimo pelo amor sacrificial dele, que a gente pode se animar também na certeza de que somos filhos de Deus, porque o nosso Pai de amor, que é Deus, só disciplina os seus filhos em amor. E eu acho muito interessante como, de novo, o autor de Hebreus, ele convida a gente a olhar para as dificuldades, para os sofrimentos, né, que a gente passa na vida, como disciplina para o nosso próprio bem. E para isso eu quero contar uma outra história de testemunho de uma amiga minha do Kirguistão também. Depois de tomar água. Essa minha amiga, uma outra menina, né, que eu conheci lá, ela foi criada só pela mãe dela, porque ela nunca conheceu o pai, porque o pai dela ele se mudou para a Rússia quando ela era muito pequena,
para tentar encontrar trabalho lá e viver lá e mandar dinheiro para a família. Mas isso é uma condição social muito complicada no Quirguistão e em países da Ásia Central, porque muitos homens de família, né, pais de família, se mudam para a Rússia para tentar achar emprego lá. E o que acontece é que eles acabam encontrando outra família lá e se separam da sua família original. Então, essas famílias, né, na Ásia Central, as mães têm que cuidar dos filhos e, enfim, isso se torna um ciclo vicioso. Então, sempre tem esse contexto de novo, né? E quando essa menina ela tinha cerca de 8 ou 9 anos, uma onda de conversão aconteceu na cidade dela, na vila, na verdade, né? Era uma vila bem pequena. Mas não se sabe exatamente como que essa onda de conversões a Jesus, né, aconteceu. Se foi só por evangelismo ou se foi por visões e sonhos, que é algo que acontece muito por lá também. Mas o que aconteceu é que mais da metade da vila dela começou a ler a Bíblia juntos, começou a orar, começou a louvar a Deus, começou a se encontrar como igreja. Só que depois de alguns meses, as autoridades religiosas islâmicas de outras vilas vieram para aquela vila e eles começaram a pregar contra a Bíblia, pregar contra os cristãos, para que assim as pessoas voltassem a ser muçulmanas. E o que aconteceu é que aquele movimento de avivamento foi extinto e permaneceram apenas um pequeno grupo de 10 pessoas, mais ou menos, que continuaram cristãs, que continuaram se encontrando para ler a palavra e orar juntas. E dentre essas pessoas estava essa minha amiga e a mãe dela. E daí, até quando essa minha amiga chegou, por exemplo, à idade de 18 anos, mais ou menos, né, ela passou a adolescência naquela vila, ela disse que esse período da vida dela, ali dos 10 até os 18, foi para ela e para a mãe dela um dos piores momentos da vida dela, assim, que ela disse literalmente, foi um inferno e uma opressão terríveis sobre elas. Porque essas duas mulheres, lembrem-se, toda a cidade sabia sobre aquelas pessoas. Então, todo mundo sabia que elas eram cristãs ainda. Então, na escola, essa menina, né, minha amiga, ela não tinha amigos, nenhum amigo. Na verdade, ela era sempre xingada, batiam nela, falavam coisas horríveis para ela e contra ela. Ao ponto de que essa minha amiga, ela chegava em casa e ela chorava horas e orava pedindo a Jesus para acabar com aquele sofrimento. Porque ela não queria mais viver sem amigos e sendo, de alguma forma, maltratada na escola, né? Mas essa minha amiga, ela disse que, apesar de toda a perseguição que ela sofreu, apesar de todo o sofrimento, ela disse que ela jamais poderia deixar de seguir a Jesus. Que alguma coisa nela fazia ela ficar assim, essa é a última opção, eu não posso deixar Jesus, eu não posso deixar de crer em quem eu creio. E ela disse que, anos mais tarde, quando ela saiu daquela vila, ela foi para uma cidade maior para estudar na faculdade, e lá ela conheceu outros cristãos. E daí lá ela pôde estudar mais a Bíblia com outros, enfim. E naquele período, ela entendeu de Deus que Ele queria enviar ela para a Turquia, que é um dos países mais perseguidos hoje no mundo para cristãos, né? E ela falou, não, eu vou para a Turquia, eu vou levar o Evangelho de Jesus para lá. E por volta, quando ela era 19, 20 anos, ela foi para a Turquia com um grupo de amigos, e eles ficaram 1 ano e pouquinho lá, pregando o Evangelho em diferentes lugares. E essa minha amiga, ela disse que ela orava assim para Deus, falando, Deus, eu quero aprender turco super rápido, eu quero aprender para poder falar com as pessoas em turco, para poder pregar o Evangelho e tudo mais. E ela disse que Deus fez isso. Em um milagre assim, de cerca de 5 meses, ela já estava falando o suficiente para conseguir discutir a fé assim, teologicamente com as pessoas de lá. Tanto que teve um contexto, um evento em que ela foi convidada para um jantar numa casa de uma menina muçulmana, amiga dela, e eles sentaram assim na mesa com 10 pessoas mais ou menos daquela família, todos muçulmanos, homens assim mais velhos, né, o pai da família, o primo, o tio, enfim, e ela a única cristã, né, ali 19, 20 anos, e que ela disse que eles começaram a fazer perguntas assim sobre a fé bem difíceis e que eles eram assim muito conhecedores do islamismo, né, assim até da Bíblia eles conheciam muito, e que eles vinham com perguntas assim, ela ficava, gente, que perguntas são essas?
mas que na mesma hora que ela ouvia a pergunta, até um pouco antes de terminarem a pergunta, o Espírito Santo falava para ela a resposta que era para ela dar. Então, ela nem pensava, ela falou, teve uma hora que eu desliguei assim na minha mente, eu parei de pensar, e eu só deixava o Espírito Santo me falar. E daí vinha a pergunta, ela respondia, vinha a pergunta, ela respondia. E daí eu fiquei imaginando essa cena, eu falei, gente, dá até arrepio de pensar. E daí ela me contando isso, e daí eu perguntei, tá, e você não ficou assim com medo dessa situação toda também? Ela falou, no começo, sim, eu estava um pouco receosa, mas que quando ela viu que Deus estava ali, sabe, cuidando dela, e que Ele estava fazendo alguma coisa, ela descansou, e que ela viu esse testemunho, né, do próprio Espírito Santo falando através dela. E então eu olho, essa amiga, na verdade, ela voltou para o Quirguistão depois, né, claro, e ela hoje está se preparando para um dia voltar para a Turquia, também, segundo a vontade de Deus, né. Então, eu olho de novo para esses versículos e eu vejo na vida dessa minha amiga que a disciplina, aquilo que ela passou quando era adolescente, não parecia ser motivo de alegria para ela, mas isso gerou total confiança e dependência de Jesus, ao ponto de gerar justiça e paz no coração dela, para fazer coisas impossíveis aos olhos humanos, como os que ela fez na Turquia. E para terminar, eu quero que a gente olhe um pouquinho para o versículo 13, que diz, façam caminhos retos para os seus pés. E a gente precisa ser intencional em nos ajudar na corrida de fé com o Senhor Jesus. Se eu vou fazer uma corrida, se eu vou começar a correr, né, faz sentido eu escolher uma pista ou uma calçada reta, ou pelo menos sem tantos obstáculos, né, na medida do possível. E o que são esses obstáculos na corrida de fé? Como a gente viu no versículo 1, o pecado é um desses obstáculos, um bem grande, aliás, mas não é o único obstáculo, tem outros também. Mas uma imagem que Deus usou para me ajudar a entender essa lógica, né, de fazer caminhos retos para os seus pés, é a imagem de duas pessoas correndo, uma correndo usando tênis de corrida e a outra correndo usando salto alto. Então, eu te pergunto, duas pessoas correndo, uma correndo de tênis de corrida e uma correndo de salto alto, elas podem chegar a terminar uma corrida, uma maratona? Ambas correndo lá, elas conseguem chegar no final da maratona? Podem, né? Sim, elas vão lá, vão as duas correndo, cada uma usando o seu sapato diferente, vão correndo até o final. Né? Tem a imagem ali para ajudar. Elas podem terminar assim. Mas quão mais difícil e doloroso e angustiante não vai ser para quem estiver de salto alto. É provável que essa pessoa vai cair, vai torcer o pé, vai ter dores horríveis, vai correr muito mais devagar do que a pessoa que está usando tênis de corrida. E tudo isso parece bem óbvio para a gente, né? Mas muitas vezes a gente é essa pessoa que quer correr a corrida da fé usando sapatos de salto alto. A gente não quer se arrepender dos nossos pecados, a gente não quer perdoar o nosso irmão ou irmão na fé, a gente não quer deixar Deus mudar os nossos hábitos e rotinas, deixar que Deus cure feridas muito antigas. Porque, para quem já correu parte do caminho usando salto alto, pode até parecer que a única opção possível é continuar tropeçando até o final. Mas eu creio que essa não é a vontade de Deus para nós. Porque em algum momento dessa corrida, Jesus vai te parar no meio da corrida e vai falar, tira esses sapatos de salto alto. E daí você vai ter que sentar, tirar os sapatos, e daí você vai ver quão fundas são as feridas que o pecado deixou nos seus pés. E daí Jesus vai vir com a toalha e a bacia na mão, vai limpar essas feridas, vai colocar remédio nelas, vai deixar elas curarem. E daí, só depois disso, quando você já está curado e pronto, Ele vai te dar um tênis de corrida. E daí Ele vai te ensinar a correr a corrida com Ele usando tênis de corrida, não mais salto alto. E às vezes eu digo isso por mim mesma, que a gente não deixa Jesus nos parar no meio da corrida e tirar esse sapato de salto alto no nosso pé. A gente acha que é mais fácil só continuar tropeçando até o final da corrida. E o que eu digo aqui por tênis de corrida é tudo aquilo que a gente faz com Jesus para crescer em intimidade com Ele. E aqui eu ressalto as disciplinas espirituais, que são, claro, né, o seu tempo devocional com Jesus, é o seu tempo de oração, de solitude, jejum, o seu tempo de serviço
para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para a igreja, enfim, tudo isso, aquilo que você faz em intimidade com Jesus, isso também faz parte do seu tênis de corrida com Ele. Então, é buscando construir esses caminhos retos que vamos conseguir correr a corrida da fé com mais paz e segurança em Jesus. E, por fim, voltando ao primeiro versículo, a gente lembra que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que nos estão observando o tempo todo para ver como que um filho ou uma filha de Deus se comporta e vive. E eu deixei esse versículo por último, de propósito, na verdade, porque, ainda que ele seja o primeiro versículo dessa passagem, ele não é o motivo pelo qual a gente faz todas as outras coisas, esse de estar rodeados, por testemunhas. Essa é a consequência natural, na verdade, de ser corpo de Cristo em igreja. Só a gente lembrar daquela passagem que Jesus está falando também sobre a candeia que brilha, Ele coloca a candeia num lugar que todos possam ver. E essa é a igreja, somos nós. Quanto mais você buscar conhecer e amar a Jesus, mais forte essa luz de Deus em você vai brilhar e as pessoas serão naturalmente atraídas a você. Elas vão vir e vão ser acrescentadas à família de fé, porque é Deus quem nos chama para si. Onde Deus te colocou hoje, eu tenho certeza que tem pessoas que estão te observando, que estão curiosas e ansiosas para ver Jesus na sua vida. Seja aqui no Brasil ou lá no Quirguistão, a nossa herança eterna em Jesus é a mesma. E o nosso chamado é o mesmo também. O chamado para cooperar com Deus no processo de remissão de todas as coisas para o reino dele, a começar em nós. E que bom que vai ser quando a gente chegar no fim da corrida, quando a gente vê Jesus lá no fim, segurando a medalha, para entregar para a gente. E a gente olhar para o próprio Jesus e ver que tudo isso valeu a pena. Que todos os sofrimentos que passamos se tornaram glória para Deus. Que as dificuldades da corrida da fé, por mais espinhosas que sejam, jamais serão comparadas ao poder e graça de Cristo. E que estaremos para sempre em unidade uns com os outros e com o próprio Jesus em amor. Amém.